a casa caiu. Se ele foi estado pelo correio, a casa caiu, porque ele tinha a obrigação de se defender. E por se tratar de um ônus, todo mundo lembra, ônus ocorre quando você não pratica um ato e esse ato causa prejuízo somente a você e não a outra pessoa. O ônus de se defender, por exemplo. Então, neste caso específico, incide a regra da revelia para a citação real, mas não incide a regra da revelia para a citação ficta. Vamos para a próxima? Professor Renato, prescrição é matéria preliminar ou de mérito? Muito bem. Discussão que hoje não é tão grande, mas muitos autores entendem, na verdade autores não, muitos examinandos, alunos entendem que a prescrição seria matéria de preliminar e não de mérito. Essa confusão aumenta ainda mais quando vocês veem que na prática muitos advogados colocam a preliminar, a prescrição nas preliminares. Tá? Então, saber se a prescrição, eu estava falando de preliminar, né? Mas saber se a prescrição é matéria de mérito ou não, existe um erro de alguns advogados que tentam inserir a matéria prescrição nas preliminares e até chamam de preliminar de mérito. Respeito? Isso na prática forense até é admitido. Alguns advogados, para chamar a atenção dos juízes, já colocam a prescrição logo ali no início da matéria preliminar. Mas prescrição não é matéria processual, só processual, é matéria de mérito. É o que diz o artigo 269, inciso 4 do CPC. Então é muito importante que vocês saibam que prescrição é matéria de mérito. Muitos podem fazer uma certa confusão, porque se vocês abrirem o artigo 295 do CPC, ele fala lá que indefere a petição inicial, inciso 4, quando o juiz decretar a prescrição. E todo mundo sabe que o indeferimento da petição inicial, à luz do artigo 267, inciso 1 do CPC, gera extinção do processo sem mérito. Só que essa aparente antinomia entre o artigo 2671 com o artigo 2954, com o artigo 2694, foi aparentemente resolvida pela jurisprudência. E se entendeu efetivamente que a prescrição é matéria de mérito. Por quê? Porque de uma forma oblíqua ela resolveu o conflito. É só vocês pensarem que se eu, Renato, tinha o prazo de 5 anos para ajuizar uma demanda e ajuiza essa demanda no 7º ano, a minha pretensão sobre aquilo que eu estava cobrando prescreveu, portanto resolveu-se o conflito. Então é importante só que vocês entendam que a prescrição não é uma forma direta de resolução de conflito, que na verdade só se aplicaria no artigo 2691, quando o juiz ler o processo, acolhe ou rejeita a pretensão do autor. A prescrição, na verdade, ela tem na sua gênese a matéria de mérito, e ela é matéria de mérito porque ela toca a relação jurídica de direito material, tanto é que a extinção do processo por prescrição gera, depois do trânsito em julgado, evidentemente, a coisa julgada material. Meus amigos, vamos agora para o último bloco. Muito obrigado, até daqui a pouquinho. Muito bem, amigos, muito bem, amigas, vamos aí para o terceiro e último bloco, X da questão. X da questão, como vocês bem sabem, tem a finalidade, nós trazemos questões que foram perguntadas em exames, concursos públicos e questionamentos aí de todo o país, provas anteriores, para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Também o X da questão tem por finalidade complementar a matéria que nós havíamos enfrentado nos módulos anteriores. Então vamos começar a fazer da primeira questão, uma questão da OAB, e vamos lê-la aqui. O momento processual adequado para ser examinada pelo julgador questão envolvendo ilegitimidade das partes será: 1. Eu vou ler todas para vocês, depois a gente vai falar item por item qual que seria a mais adequada. Quando do despacho da petição inicial. 2. No despacho saneador. 3. No despacho saneador ou na sentença. 4. Quando do julgamento do recurso. Muito bem. Primeira consideração a fazer de ordem prática. Despacho saneador não seria a expressão mais correta,
para chamar essa decisão, porque na verdade, se o saneador pode causar prejuízo às partes, é evidentemente que isso é uma decisão saneadora e não um despacho. Mas aqui nós vamos ter que entrar num ponto importante da matéria. Ilegitimidade de parte, e aqui eu quero fazer uma consideração em relação àquilo que evidentemente o examinador perguntou para vocês e aquilo que vocês também têm que levar em consideração para um eventual concurso. Ilegitimidade de parte consiste numa das condições da ação, conforme artigo 3º e artigo 267, inciso 6 do CPC. Sendo considerada a ilegitimidade de parte condição da ação, a lei autoriza que essa condição possa ser verificada a qualquer tempo e grau de jurisdição. É o que se depreende dos artigos 267, parágrafo 3º, e 301, parágrafo 4º do CPC. Então, o que acontece? Não existe uma preclusão para essa matéria, porque a ilegitimidade ela pode ser verificada em primeiro grau de jurisdição, em segundo grau de jurisdição e em sede recursal. Então, vamos voltar para a questão, vamos rolar a barra um pouquinho e ir lá para as alternativas. Então, se vocês verificarem aqui comigo as alternativas, vocês vão verificar que para o exame é bem provável que a resposta correta seja a C, porque 1, 2, 3 e 4 são corretas. Por quê? Vamos voltar para a tela de cima? Porque, olha só, do despacho da petição inicial, o juiz pode verificar o controle de admissibilidade da petição inicial? É perfeitamente possível e é recomendável que o juiz faça nesse momento, quando do despacho da petição inicial. Tanto é que se o juiz indeferir a petição inicial, verificar que a parte é ilegítima, quando ele indefere a petição inicial, cabe à parte, evidentemente, a apelação, sendo facultado ao juiz se retratar em 48 horas. Então, o inciso 1, na verdade, os 4, nós vimos lá que todas as alternativas estão corretas, mas para fins e efeitos práticos, é recomendável que o juiz verifique a ilegitimidade logo no início do processo. Vamos voltar para lá? 2, no despacho saneador, o que é perfeitamente possível após o réu se defender, e o réu pode ter alegado a ilegitimidade de parte em preliminar de contestação, nós vimos isso, matéria processual, artigo 301, inciso 10 do CPC, então no despacho saneador o juiz pode fazer isso. Vamos voltar para cá? No despacho saneador ou na sentença, o que também é perfeitamente possível, o juiz pode no saneamento, isso não há nenhuma dificuldade, e na sentença. É possível que o juiz constate na sentença a ilegitimidade de parte para fins de resposta para a OAB, é perfeitamente possível. Então o juiz poderá, no caso concreto, verificar se na sentença preenche-se não esses requisitos, o requisito da ilegitimidade especificamente. E quando do julgamento do recurso, como nós vimos, essa matéria não preclui e, portanto, ela pode ser verificada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Não haveria dificuldade na minha explicação se não fosse um pequeno problema. Esta teoria que nós estamos falando, que diz que legitimidade de parte é condição da ação, é a teoria adotada por Liebman, que chama teoria eclética. A teoria de Liebman, a teoria eclética, nosso CPC adota, conforme se verifica novamente falando, do artigo 3º e 267, inciso 6, ela é uma teoria hoje muito criticada. E aqui eu quero fazer uma consideração a vocês. A teoria de Liebman, eclética, teoria pura, ela é adotada no Brasil de acordo com o CPC, e nós temos autores no Brasil que a defendem ainda, como o professor Cândido Dinamarco, como o professor Nelson Neri e o professor Nestor Oreste Laspro, conforme se verifica de seus livros. Ocorre que hoje, a esmagadora maioria da doutrina cria uma certa ramificação, uma certa modificação genética na teoria eclética e desenvolveu uma outra teoria que se chama teoria da asserção, ou teoria da propetazione. O que seria essa teoria? Seria o seguinte: o juiz só pode verificar as condições da ação da petição inicial até a citação do réu. Por que chama teoria da asserção? Porque o réu, o juiz, na verdade, se contentaria com aquilo que o autor asseverou, daí o nome teoria da asserção. Depois da citação do réu,
todo